Boa noite, meus irmãos. Estou para mais um estudo da Palavra do Senhor. O estudo que eu vou trazer hoje tem por tema medo ou coragem. Qual dos dois você escolhe? Medo ou coragem? Nos nossos dias, precisamos de muita coragem para enfrentarmos os problemas que estamos passando, São tantos problemas. Então, Deus, Ele utiliza a coragem para enfrentarmos o nosso inimigo, E o nosso inimigo se chama Satanás e seus demônios, Mas Satanás, ele utiliza-se do medo para intimidar as pessoas, principalmente o povo de Deus. É por isso que Jesus nos diz para não temermos. Não devemos temer, devemos ter coragem, E muitas vezes na Bíblia nos manda ter coragem. Então, nos nossos dias, as pessoas e muitos filhos de Deus estão amedrontados, Com medo desta enfermidade que realmente causa medo. Mas nós não devemos temer nada, O medo nos deixa fraco. Então eu vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 18, os versos do 30 ao 40. Eu vou ler alguns versos, que é muito grande, eu vou ler só o começo aqui. São 10 versículos, senão vai ficar muito comprido. Diz assim, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, continua. Então, Elias estava numa batalha e era uma guerra espiritual. Então, essa guerra era entre Elias e Jezabel, entre Deus e Satanás. Então, Jezabel era uma serva de Satanás para desviar o povo de Deus para a idolatria. Ela era idólatra, ela adorava Baal e outros deuses, Outros ídolos. E ela queria que o povo de Deus também fizesse aquilo. E o povo estava, adorando aqueles deuses. E o principal era Baal. E Elias era o profeta de Deus ali naquela nação, Na nação de Israel. Porque Israel, o povo de Deus estava dividido no reino do norte e o reino do sul. E no caso, Elias ficava Israel no reino do sul. E era tomado por idolatria. E Jezabel, ela era a esposa de Acabe, que era idólatra. E Acabe fazia todos os gostos de Jezabel e levou o povo de Deus à idolatria. E Elias estava naquela guerra, guerra espiritual. É o que nós estamos vivendo hoje, Então Elias mandou Acabe reunir o povo e trazer lá para o monte, Monte Carmelo.
e lá ele fez um desafio aos profetas de Baal. Ele disse para eles prepararem um altar e cortar um boi ao meio e fazer com que o seu Deus, o Deus Baal, mandasse fogo do céu para queimar aquela oferta, aquele sacrifício. E do mesmo jeito ele fez. E aqui nesses versos que eu li, Elias preparou o altar de Deus conforme era certo. Pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele consertou o altar que estava derrubado, colocou aquelas pedras, não eram pedras usadas, eram pedras novas, construiu o altar de Deus e mandou colocar água ao redor do altar e também pegou aquele boi e colocou lá direitinho, do jeito que o outro também fez. Só que Elias mandou primeiro aqueles profetas de Baal, que eram 450, clamarem pelo Deus dele. Então, o Deus que mandasse fogo e queimasse aquela oferta, esse seria o Deus verdadeiro. Então, Elias deixou aqueles profetas, muitos profetas, 450, clamando ao seu Deus, o Deus deles, o Deus Baal, para que queimasse aquela oferta que ele estava oferecendo. E a Bíblia diz que eles não só clamavam, mas eles se cortavam. Eles jogavam navalhas nas suas costas e se cortavam. E derramavam sangue, ali era sacrifício ao Deus Baal, que é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. Então Baal não respondeu ao clamor daqueles profetas dele, porque Baal não existe, Baal é um ídolo. Deus não habita em ídolos. Quem habita em ídolos é Satanás, e Deus não permitiu que Satanás se revelasse ali. Então, Baal não pôde ouvir o clamor daqueles profetas dele. Então, Elias até zombou, daqueles profetas, porque Elias sabia que aquele ídolo não tinha vida. A Bíblia mesmo diz que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, e assim sucessivamente. Porque é morto, Mas aquelas pessoas, aqueles profetas, aquela nação pagã, eles criam, e ainda muitas pessoas acreditam, Mas Elias não. Então, quando eles clamaram e não conseguiram, então Elias disse, agora é minha vez. E Elias foi, ajeitou o altar, colocou o boi, mandou botar água 2 vezes ao redor lá do altar. E Elias clamou a Deus. E Elias orou a Deus. E Elias disse assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então Elias orou ao Deus de Israel. E o Deus de Israel ouviu ao clamor do seu servo, porque ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava corajoso. Já pensou? Um profeta só
enfrentando 450 profetas de Baal, daquele ídolo, né, daquele Deus, daquelas pessoas que eles acreditavam. Então, Elias estava cheio do poder de Deus. E é assim, meus irmãos, que nós devemos estar, cheios do poder de Deus, quando formos enfrentar dificuldades, quando formos enfrentar os problemas. Não devemos ter medo, devemos crer. Elias aqui estava crendo que Deus iria ouvir a sua oração. Então nós devemos ter esta mesma fé e esta coragem para enfrentar os nossos problemas, para enfrentar o inimigo de nossa alma, não? Então, o profeta Elias, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós não tememos o mal, não tememos as dificuldades. Nós vamos com fé, enfrentando todos os problemas, né? E Deus nos dá a vitória. Então, não existe lugar para os medrosos, né, no reino de Deus. Os medrosos atrapalham. Aqui no verso 19, capítulo 18, verso 19, diz assim, 18, 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então Elias aqui estava com muita fé, com muita coragem, estava enfrentando aqueles profetas de Baal e ele não temeu. É assim que nós, meus irmãos, devemos enfrentar o mal, devemos enfrentar os problemas, devemos enfrentar dificuldades com essa mesma coragem, não medo. Deus, ele usa os corajosos, ele não usa os medrosos atrapalham. Então, se você está com medo, Satanás, ele sabe o seu medo, e ele sabe que quando nós estamos com medo, nós somos presa fácil para ele vencer. Então Elias, depois de ter sido ousado, né, por Deus, usado por Deus para fazer aquele milagre, depois que Deus mandou fogo e consumiu, né, aquele boi e a água e tudo que tinha sido colocado ali naquele altar, então Elias matou todos aqueles profetas de Baal. Elias estava muito corajoso, estava cheio do poder de Deus, estava cheio de coragem, não temeu, matou aqueles profetas e ainda disse para Acabe que iria chover. Então, Elias, ele era um profeta muito usado nas mãos de Deus. Então Deus, ele quer que nós também sejamos assim, né, corajosos. Aqui em 1 Reis, né, no capítulo 18, do 30 ao 46, eu não vou ler tudo porque é muito grande, depois os irmãos dão uma olhadinha aí. Então aconteceu isso, Elias levantou o altar e Elias, crendo em Deus, com a coragem, então, ele fez aquilo. E ele disse para Acabe que iria chover, e choveu. Então, Elias estava corajoso. Mas aqui no capítulo 19, do 1 ao 3, nos diz assim, o que aconteceu depois daquela batalha, né? Daquela guerra, uma guerra espiritual, né? Elias, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, teve aquele combate, destruiu aqueles profetas falsos, né? Profetas de Baal.
Então, no capítulo 19, verso do 1 ao 3, nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouve. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aí o verso 3 diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então Elias, depois daquele combate, daquela guerra espiritual, Elias estava fraco, se enfraqueceu, só porque Jezabel, a serva de Satanás, disse para ele, mandou um recado, dizendo que ele iria morrer, ela ia matar ele. E ele temeu, aqui no verso 3, ele temeu. Então Elias temeu e fugiu. Então ele não confiou no poder de Deus mais. Então muitas vezes nós estamos assim. Tem hora que estamos fortes, né? Enfrentamos o mal, vencemos as tentações, vencemos os problemas. Mas às vezes uma coisa pequena, né? Nos tira aquela fé, aquela coragem. E nos vemos derrotados. Nos vemos nos escondendo da presença do mal. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos crendo, no que estamos ouvindo. Elias ouviu o recado de uma mulher diabólica e ele acreditou, e ele ficou com medo, e ele fugiu, e ele pediu a Deus que o tirasse. Ele não queria mais viver. Entrou em depressão, o medo foi tão grande. Então devemos pedir a Deus que nos ajude para enfrentarmos os problemas que surgem na nossa vida. Então Elias antes estava cheio de coragem, firme em Deus, com fé, e enfrentou 450 profetas de Baal. Mas aqui bastou uma serva do diabo dizer a ele que ele iria morrer, ele ficou amedrontado e fugiu, né? Fugiu para não morrer. Mas aqui ele já estava pedindo a morte, aqui no verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma,
pois não sou melhor do que meus pais. Então ele foi para o deserto, ele foi para as cavernas, foi se esconder. Então, meus irmãos, quando estivermos passando, enfrentando algum problema na nossa vida, nós devemos correr sim, mas para a presença do Senhor, pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que nos fortaleça para podermos enfrentar os problemas que surgem na nossa vida, não nos acovardando, não nos amedrontando, porque os medrosos Deus não usa. Deus não quer medrosos, os medrosos atrapalham a obra de Deus. Aqui em Jó, no capítulo 2, nós lemos o seguinte. Jó 2, os versos. Jó, capítulo 2, o versículo 4 e 5. Nos diz assim. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então Satanás, ele sabe que o ser humano, ele ama a sua vida. Ele faz tudo, né, para conseguir esta vida aqui na terra. Então, Elias, ele estava fazendo o contrário, né? Ele estava pedindo a morte com medo das trevas. Então, Satanás, ele nos amedronta, ele nos intimida, ele quer tirar a nossa vida, mas Deus, o nosso Pai, está conosco. Ele não deixa, né, que nada de ruim nos aconteça. O ser humano, ele tem muito medo da morte. Mas no caso de Elias aqui, ele estava com tanto medo que ele não queria mais nem viver. Primeiro ele fugiu com medo da morte, né? Mas agora ele estava pedindo a morte a Deus, com medo de enfrentar os problemas. Muitas vezes é assim, quando nós temos problemas e achamos que é demais, o medo vem, mas de enfrentar os problemas. E muitas vezes fazemos como Elias. Pedimos a Deus que tire, né, a nossa vida para não enfrentarmos. Isso não devemos fazer. Nunca, nunca. Ô Senhor, já estou tão cansado de viver nesta vida. Me leva, Pai. Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de pensamento. Esse foi o pensamento que Elias teve. Ele achou que só ele, como profeta, tinha ficado. Os outros todos, Jezabel tinha matado. Mas não, Deus tinha guardado muitos outros. Deus, ele não deixa que seu povo seja destruído completamente. Muitas vezes ele até permite que Satanás mas ele não permite que todo o seu povo seja destruído. Mas só que Elias não sabia. Elias pensava que só ele, não é, tinha ficado para enfrentar aquele problema, enfrentar Jezabel e todos os seus profetas. E agora Jezabel estava ameaçando matá-lo e ele estava com muito medo. E agora já queria que Deus o tirasse para não enfrentar os problemas, para não enfrentar aquela luta. Nós não devemos temer o mal, não devemos temer os problemas, não devemos temer nada, porque Deus está conosco. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, nos diz assim:
16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Então, Jesus está dizendo que nós devemos enfrentar os problemas por ele. Então, Elias enfrentou aqueles profetas por amor a Deus, né? Para mostrar aquele povo, aquela nação, que eles estavam no caminho errado, que eles estavam adorando ídolos, eles estavam pecando. E Satanás, ele não gosta de quando nós, filhos de Deus, enfrentamos a ele, enfrentamos o reino dele. Então ele levantou Jezabel para usá-la para intimidar Elias, para amedrontar Elias e derrotá-lo. Muitas vezes nós estamos caindo na onda de Satanás e nós não devemos fazer isso. Então, aqui Jesus diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, o que é que Jesus está dizendo? Quem quiser salvar a sua vida terrena, quem quiser salvar a sua vida terrena, com outras palavras, quem tiver medo de enfrentar Satanás, quem tiver medo de enfrentar as dificuldades, vai perder a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida terrena, vai perder a vida eterna. Então, eu vou negar Jesus, eu não vou lutar, eu não quero mais saber, eu quero é viver aqui nessa terra tranquilo. Então, você vai perder a vida eterna. Mas se você perder a sua vida terrena por amor a Jesus, você vai ganhar a vida eterna. É isso que Jesus disse nesse verso. Então, nós não devemos ter medo de enfrentar o maligno. Satanás, nesses últimos tempos, tem intimidado a igreja de Cristo. Nós não devemos temer o mal, porque o mal já é vencido. Jesus já venceu. Você não deve temer o mal na sua vida. Uma doença que aparece, não deve ter medo. Você deve enfrentar com coragem esta enfermidade, seja o que for, seja que problema for. Você precisa enfrentar com coragem, com Jesus, com o Espírito Santo. E você é mais do que vencedor. Então, não devemos temer o mal. Não devemos ter medo, né? Jesus, ele nos enche de coragem para enfrentarmos o nosso inimigo. E a cada dia que passa, o nosso inimigo está avançando mais e mais. Então, nós devemos nos revestir do poder de Deus e também nos vestir da armadura de Deus. E ele vai nos dar a vitória. Então, devemos ter esta coragem, né? Não medo. Elias, ele ficou com medo e ele ficou doente. Ele ficou com depressão, porque Jezabel disse que ele iria morrer. Então, nós não devemos nunca acreditar na mentira de Satanás. Porque Satanás, ele não pode fazer nada na nossa vida sem que Deus permita. Então, nós devemos nos revestir da fé em Jesus Cristo, né? Então, aqui os versos no capítulo 19, verso 9, os versos 4 e 9 nos diz assim, Primeiros Reis, capítulo 19, verso 4 e 9, diz assim:
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, Elias, ele estava em depressão, de tanto que teve temor, né? Acreditou naquela palavra de Satanás. O nosso problema muitas vezes é esse, é que nós deixamos de acreditar na palavra de Deus e passamos a acreditar na palavra de Satanás. Foi isso que Eva fez lá no jardim. Deixou de crer na palavra de Deus e passou a crer na palavra de Satanás. Aonde é que Jezabel teria mais poder do que o Todo-Poderoso, não é? Mas ela disse que ele iria morrer, ela iria matar ele, né? Ele iria morrer e ele acreditou, Elias acreditou nisso e fugiu para não morrer. Agora estava pedindo a morte, porque estava em depressão. Então, meus irmãos, devemos ter muito, mas muito cuidado, né? Com o que estamos acreditando, ou no que estamos acreditando. Verso 9 diz assim, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aí, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas e a espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Então, Elias estava agora numa caverna. Primeiro foi para o deserto, agora foi para a caverna. Estava com medo. E ele acreditava que estava sozinho naquela batalha. Meus irmãos, nós não estamos só nessa guerra espiritual em que nós estamos vivendo, né? É uma guerra espiritual, é uma guerra religiosa, é uma guerra política. Nós estamos no meio dela, mas Deus está conosco. Não devemos temer, mesmo se o Senhor tocar na nossa vida, não devemos temer. É como Jesus disse, aquele que amar a sua vida nessa terra, né? Então, não vai confessar Jesus, ele vai negar, ele vai abandonar a guerra, ele vai abandonar a batalha, ele vai querer viver mais uns dias nessa terra, ele vai desistir. Elias estava desistindo de lutar, desistindo de viver, estava desistindo. Nós nunca devemos desistir, devemos avançar, devemos nos vestir com a armadura de Deus e avançar nesta batalha, nesta guerra espiritual, né? Que é todo tempo, não é só agora, é desde quando aceitamos a Jesus ou até antes, porque Satanás ele não quer que nós conheçamos a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, ele tenta nos tirar do caminho.
ele tenta nos desanimar, ele tenta enfraquecer a nossa fé, ele tenta nos amedrontar, mas nós não devemos deixar isso acontecer. Aqui, ainda no capítulo 19, os versos do 10 ao 18, nos diz assim: 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta a teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nizim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safaté, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Então, Deus sarou Elias. Primeiro Deus sarou Elias. E depois Deus substituiu Elias. Então, Deus iria fazer uma mudança naquele país, naquela nação em Israel. Primeiro Deus iria ungir um rei, o rei Azael, o rei sobre a Síria. Então esse rei iria destruir o rei Acabe. Então por isso Deus mandou Elias ungí-lo rei. Depois a Jeú, filho de Nizim, ungirás rei sobre Israel. Então Elias iria ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel e o novo profeta no lugar de Elias. Então seria Eliseu. Tudo porque Elias estava com medo e estava pedindo a morte. Estava fora do combate, estava fora daquela guerra. Meus irmãos, quando nós temos medo, então nós perdemos até o nosso lugar na guerra, na batalha espiritual. Foi o que aconteceu com Elias. Então Deus disse para ele: filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Então agora Elias não seria mais o profeta de Israel, porque ele ficou com medo de enfrentar Jezabel. Então Deus substituiu Elias. Agora outro iria assumir o seu lugar. E Eliseu, ele recebeu porção dobrada de Elias. Então Elias tinha um poder, Eliseu recebeu a porção dobrada daquele poder. Então Eliseu agora iria enfrentar aqueles profetas, aquela idolatria do país de Israel, porque Elias estava com medo, não quis mais enfrentar o inimigo. Mas nós que já somos salvos, nós que estamos nesta luta nos nossos dias, não devemos nos amedrontar, não devemos ter amor mais à nossa vida terrena do que o reino de Deus. Se Deus nos manda enfrentar até a morte, se for necessário, devemos enfrentar. Então Elias ficou com medo de morrer. Satanás, ele diz que o homem, ele dá tudo pela sua vida. É isso que ele disse para Jó. Tudo que o homem tem, tudo ele dará pela sua vida. E isso é verdade. Quantas pessoas, não estão negando a Jesus, não estão abandonando tudo, não estão abandonando até a igreja, com medo de morrer. Então Satanás disse para Jesus o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Vocês estão vendo como é que Satanás age? Então ele bota medo na pessoa. A pessoa tem medo de morrer. A pessoa tem medo de enfrentar o problema. A pessoa fica tão amedrontada que tudo, como Satanás disse aqui para Deus, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então ele quer viver nessa terra. Ele quer viver mais uns dias. Ele não quer enfrentar o problema. Elias fugiu com medo, Temeu a morte, temeu a Jezabel. Jezabel só mandou um recado, nem foi pessoalmente. E Elias temeu. E muitas vezes nós estamos assim, nos amedrontando, com medo de morrer, de qualquer coisa. E Jesus diz, que aquele que negar ele diante dos homens, ele vai negar essa pessoa também. Então aquele que desistir de Jesus, ele vai perder a sua vida espiritual. Tem pessoas que estão negando Jesus para viver uns dias a mais nessa terra. Estão abandonando a sua vida eterna, a sua vida no céu. Estão abandonando o céu por mais 1, 2, alguns anos nessa terra. E Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta eu viver mais uns dias nessa terra se eu vou perder a minha morada lá no céu? Então é bom a gente pensar, meus irmãos, enfrentar os problemas. Se tivermos medo, que é natural, nós muitas vezes tememos, mas não devemos nos acovardar. Devemos pedir a Deus que nos revista do seu poder, nos encha do seu espírito e que possamos avançar com fé, confiando no Senhor. Aqui em Juízes, capítulo 7, verso 3, nos diz assim. Juízes 7:3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte
e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então tinha 32.000 naquela guerra com Gideão. Mas aqui voltaram 22, eram os medrosos, eram os tímidos. Então os medrosos atrapalham a obra de Deus. E Deus substituiu Elias, porque ele estava medroso, né? Pedindo a morte, entrou em depressão. O medo foi tão grande de enfrentar Jezabel, ficou com medo de morrer, mas Deus sarou Elias e o levou. Então Elias foi arrebatado, né? A Bíblia diz que numa carruagem, né, de fogo. Então Elias foi levado para o céu e Eliseu ficou no seu lugar. Será que nós vamos deixar isso acontecer conosco também? Deixar Jesus nos arrebatar, porque estamos com medo de enfrentar os problemas aqui nessa terra? Deus, ele não quer isso, ele quer nos usar. Então vamos nos encher do Espírito de Deus e vamos avançar. E como é que podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso orando, jejuando, nos enchendo do Espírito Santo e avançando, evangelizando, orando, pedindo a Deus força para a igreja dele e para nós. E assim nós ficaremos cada vez mais fortes, usando a armadura de Deus, que está lá em Efésios, no capítulo 6, nos versos do 10 em diante. Então, vamos nos fortalecer, meus irmãos, vamos nos fortalecer, minhas irmãs, e vamos avançar. Deixe o medo para lá. Peça a Deus que tire de você esse medo. E vamos enfrentar os problemas. Estou desempregado, vou buscar no Senhor e Ele vai lhe dar um trabalho. Estou enfermo, vou enfrentar essa enfermidade em nome de Jesus, sem medo. Essa enfermidade mundial diz que o medo faz com que ela fique mais forte no nosso organismo. Então vamos tirar o medo da nossa vida. Vamos substituir pela fé em Jesus Cristo. E vamos enfrentar todos os problemas. E Deus nos dará a vitória. Nos dará a vitória. Então que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa coragem. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso lugar seguro, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está conosco. E no Senhor nós somos mais do que vencedores. Obrigado, porque o Senhor é a nossa vitória. E nos fortaleça, tire de nós o medo, a timidez, que possamos avançar no Teu reino, contra as trevas, para que possamos derrotar o inimigo de nossas almas, que está amedrontando o mundo com esta enfermidade. Mas que o Senhor nos proteja, nos ajude e guie os nossos passos. No nome de Jesus é que eu peço. E cura, Pai, aqueles que estão enfermos. Muitos mesmo estão partindo, mas aqueles que te têm como Salvador estão indo para a glória. Glória para onde o Senhor. Mas o Senhor ainda tem nós aqui na terra. Senhor, nós ainda estamos aqui para essa luta. Nos use nesta guerra que é sua e nossa, porque o Senhor está nos usando. O Senhor que é o nosso general, que possamos confiar e saber que o Senhor está na nossa frente, guiando e lutando por nós. Eu te peço tudo isso, Pai, e agradeço por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Passe essa live para frente. Com esse estudo, para muitas pessoas também ser edificado. E você que ouviu essa mensagem, e se está passando por esse problema, até com depressão, com medo, se encha da coragem de Jesus. Se vista da armadura de Deus. E vamos para esta batalha.
que é uma batalha espiritual, é contra as trevas, é contra Satanás. Mas Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu Satanás na cruz. Ele é derrotado. Não tenha medo. Que o Senhor nos abençoe. E até a próxima live. Então, vá lá no meu YouTube também, se inscreva lá, Estudos com Maria Antônia. E assista esta live. Até a próxima.